Fala galera, Marlon falando e vamos começar! E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa história original do universo de Naruto aqui do canal, onde o Soruto se tornará o pilar da defesa e da justiça do mundo Shinobi e do universo. Em outra dimensão, mais especificamente no planeta Otsutsuki, um membro do clã Otsutsuki se alçava ao poder com palavras de ordem. Boruto com seu karma sentiu algo estranho vindo de longe, enquanto Sasuke com sua visão analítica conseguiu perceber que Soruto também havia sentido algo, mas estava querendo esconder de todos a presença desse Otsutsuki. Esse Otsutsuki é Kiyoshiki, irmão mais novo de Momoshiki. Ele viu tudo o que aconteceu na Terra e tudo o que aconteceu com seu irmão durante todos esses anos, e agora ele quer vingança. Porém, diferente dos outros Otsutsuki, Kiyoshiki diz que não terá o poder todo para si. Dessa vez, ele será o Otsutsuki que irá cumprir o desejo e a promessa de evoluir o clã sem precisar acabar com o mesmo. Dessa vez, ele iria plantar a árvore divina e depois traria o fruto divino para que todos pudessem consumir. Dessa forma, todos do clã evoluiriam juntos. Muitos Otsutsuki prometeram cumprir o plano principal dos Otsutsuki, mas todos acabaram sucumbindo ao poder. Será que Kiyoshiki será o primeiro a trazer a evolução do clã Otsutsuki sem ter que sacrificar seus próprios parentes e outros planetas? Como ele fará isso? E qual vai ser a reação do povo da Terra ao saber da existência desse novo líder do clã Otsutsuki? Bem, vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Então fiquem até o final desse vídeo que ele está extremamente épico. E claro, já deixe o seu like que é muito importante. E se você for novo, já vai se inscrevendo para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Cúpula dos 5 Kages. Um encontro secreto estava acontecendo entre duas das 5 grandes nações Shinobi. Darui, o Raikage, não estava nem um pouco feliz com o rumo que as coisas estavam tomando. Sim, ele era muito grato por tudo que Naruto e seus descendentes tinham feito durante todos esses anos. Mas ver Konoha e o País do Fogo ter tanto poder nas mãos novamente, estava começando a incomodar não só os senhores feudais de outras nações, sejam elas as grandes ou as menores, como também isso fazia com que toda a ordem final fosse dada por Konoha. Em outras palavras, Konoha e o País do Fogo eram como se fossem os líderes mundiais e eles sempre tinham a última palavra sobre tudo. Sempre viam deles os planos e os caminhos que o mundo deveria seguir. Tanto Mizukage como Mitsuchikage não concordavam com essa atitude de Darui e diziam que ele já estava velho demais e que já deveria ter passado seu posto. Porém, Gaara, que já não era mais o Kazekage atuante, mas ainda assim tinha muita influência sobre a Vila da Areia por seu filho Shinki ser o novo Kazekage, estava do lado de Darui. No passado, Gaara já havia perguntado ao Naruto sobre o problema que Momoshiki trazia ao mundo por dominar o Boruto. Era algo que deveria ser levado em consideração, ao mesmo tempo que ele contestava o poder de Naruto por ter perdido a Kurama naquela época. Gaara era um grande amigo de Naruto, mas como um líder, ele pensava primeiro na segurança do seu povo, que, assim como o povo da Vila da Nuvem e do País do Relâmpago, já estavam de saco cheio por terem que seguir todos os métodos e as leis de Konoha. Darui diz: esqueça o Mizukage e o Mitsuchikage. Gaara, por você ser o antigo Kazekage e o seu filho ser o Kazekage atual, você tem o dever de questionar certas coisas. O País da Água e da Terra estão agindo como vassalos de Konoha. Meu povo, e ao que parece seu povo também, não está gostando disso. Darui continua: não tenho nada contra Konoha, mas eles têm que entender que cada país tem seus costumes, crenças e estilos de vida. Não dá pra continuar a viver uma vida normal enquanto o Konoha diz como e quando nós devemos agir. Gaara pergunta: mas isso não seria uma traição da nossa parte? Eu entendo seus sentimentos, são os mesmos que os meus. Mas não podemos quebrar os laços com Konoha. Até porque isso não afeta apenas Konoha. Tem o País da Água e da Terra também. Como lidar com esse problema sem gerar uma crise mundial? Darui responde: temos que criar leis onde a influência de Konoha não interfira em nossos modos de pensar ou de agir. Uma coisa é ter ligação econômica ou de defesa, mas do jeito que as coisas estão indo, o País do Relâmpago vai adotar a vontade do fogo como sua religião. E isso eu não posso admitir. Darui continua: isso é uma criação de Hashirama. Nós temos nossos próprios modos e crenças. Gaara pergunta: então não seria melhor chamar a Hokage para resolvermos isso? Gaara continua: olha, eu não quero parecer arrogante, mas eu estou aqui no lugar do meu filho e você já passou da hora de passar o bastão para a próxima geração. Não será que estamos agindo como os velhos do passado? Será que não estamos nos tornando o velho Noki no meu pai ou no antigo Raikage Ai? Gaara finaliza: temos que evitar o conflito a todo custo. Darui responde: bem, nessa parte você tem razão, até porque não teríamos chances de enfrentar Konoha. Ainda mais tendo a ajuda de mais 2 grandes nações, seria um massacre. Darui continua: vou enviar um falcão para Konoha.
Daru e Gaara então escrevem um punhado de leis e regras que Konoha deveria aceitar. Muitas dessas leis estavam relacionadas aos novos Jinchuriki. Por Konoha ter o Jubi que estava com Soruto e a Kurama que estava metade com Himawari e metade com o velho Naruto, o pedido de ambos era que os 8 Jinchuriki restantes fossem divididos para os países do Relâmpago e do Vento. Assim, os Jinchuriki que estavam no país da água, da cachoeira e da terra, deveriam ser todos da posse do país do Relâmpago e do Vento, já que os outros países concordaram em ter Konoha e o país do Fogo como seu protetor máximo. Mas a lei principal era que Soruto não pertencesse a Konoha, e sim fosse neutro. Assim, sua influência e poder não iria pesar na balança na hora das negociações, sejam elas quais fossem. Naquele mesmo dia, a carta chegou até a nona Hokage Sarada, que obviamente não ficou nem um pouco feliz com a abordagem e traição de seus aliados. Sarada, furiosa, diz: "Ridículo! Quem eles pensam que são? Até mesmo o Gaara entrou nessa? Esses velhos não querem dar espaço para as novas gerações e ainda por cima manipulam os Kages atuais. Shinki é o Kazekage, não o Gaara, isso não tá certo." Mirai Sarutobi diz: "Calma, senhora Hokage. Não vamos agir por impulso. Devemos conversar com eles, não podemos deixar que uma guerra comece, minha senhora." Sarada responde: "Jamais, nunca iremos agir contra nossos aliados. Mas isso aqui é ridículo. Que culpa temos se os melhores ninjas são do país do fogo? É claro que isso vai influenciar as pessoas, estejam elas onde elas estiverem. Quem não gostaria de ser como Soruto? Ele é um ídolo mundial." Mirai Sarutobi diz: "Minha senhora, temos que ter cuidado com a arrogância. Talvez o que eles pediram é absurdo, mas ver seus filhos e netos, seu povo tendo mais fé em estrangeiros do que em seus próprios líderes e ídolos, deve ser um pouco ruim, não acha?" Sarada responde: "Mirai, minha querida conselheira e braço direito. Sendo discípula do gênio Shikamaru, eu pensei que você tivesse feito a lição de casa e estudado um pouco. Eles sempre foram assim. O país do relâmpago desde sempre agiu dessa forma." Sarada continua: "Ou você já se esqueceu que foram eles que negaram se unir a Konoha e fazer uma vila única na época de Hashirama e Madara? Ou então que foram os irmãos de ouro e prata que eles deixaram à solta que deram um golpe de estado? E por consequência, a primeira grande guerra ninja aconteceu e por conta disso o segundo Hokage, Tobirama Senju, foi morto." Sarada continua: "Você deve ter se esquecido que foram eles que por anos nos atacaram e tentaram roubar os nossos segredos, ao ponto de roubar o Byakugan de um dos membros do clã Hyuga. Eles atacaram não só a senhora Hinata no passado, como a mãe do sétimo Hokage Naruto, Kushina Uzumaki, para roubar a Kurama dela enquanto ela era uma garotinha de 10 anos. O pai de Neji Hyuga, o tio da senhora Hinata, foi morto por conta da traição deles também. Ou seja, minha querida, desde a fundação de Konoha, eles nunca quiseram paz de verdade." Mirai Sarutobi responde: "Eu sei de tudo isso, minha senhora. Mas se usar todo o passado e essa angústia para medir nossas ações atuais, isso pode acabar em algo terrível e..." "Ela tem razão, mamãe." De repente uma voz interrompe Mirai. Era Soruto Uzumaki. Sarada pergunta: "Soruto, você não pode ir entrando assim pela janela na sala do Hokage. Você sabia dessa regra, não é mesmo?" Soruto responde: "Desculpa, mamãe, mas não pude evitar após ouvir a conversa de vocês. Eu estava de saída e iria viajar por algumas dimensões, então vim aqui para avisar sobre essa missão. Porém, ela pode esperar um pouco, temos que resolver esse conflito primeiro." Sarada responde: "Certo, Mirai, você assume Konoha na minha ausência. Se algo acontecer, Konohamaru retorna como o 8º Hokage. Ou anuncie Himawari como a 10ª Hokage. Eu vou pro País do Ferro me encontrar diretamente com o Kazekage e o Raikage." Mirai diz: "Sim, senhora." Soruto e sua mãe vão para o País do Ferro, onde ficava a cúpula dos 5 Kages. Soruto abre um portal para agilizar essa pequena jornada, mas enquanto viajam, Soruto perguntou para Sarada sobre qual seria a sua resposta. Sarada então respondeu que não poderia conceder os Jinchuriki, já que eles pertencem aos seus respectivos países. Foi assim que Naruto fez, e assim se manteria. Porém, ela estava passiva em aceitar a neutralidade de Soruto. Claro, se o mesmo aceitasse tal opção. Soruto então diz para sua mãe que isso não mudaria nada. Ele ainda seria um ninja de Konoha, mas a sua missão era proteger o mundo e o universo. Logo, essa lei era muito idiota. Mas se isso servisse como uma forma de apaziguar as coisas, bem, isso seria feito. Cúpula dos 5 Kages. Soruto e sua mãe chegaram rapidamente no País do Ferro. E assim que se sentaram à mesa para negociar as leis que Gaara e Darui estavam propondo, a nona Hokage, mesmo tentando, não conseguia esconder a sua fúria. Tal traição era inadmissível, mas ela decidiu ouvir o que ambos tinham a dizer. E foi nesse exato momento em que Darui e Gaara disseram que Soruto não poderia ficar em Konoha, muito menos usar a bandana de sua aldeia. Ele deveria ficar no País do Ferro e estar disposto a aceitar qualquer chamado de qualquer vila ou país ao redor do mundo. Tudo sem a possibilidade de declinar tal pedido. Em outras palavras, Soruto seria propriedade coletiva do mundo inteiro e não deveria agir por si mesmo. Sarada fica furiosa e responde: "Vocês só podem estar ficando loucos, isso jamais vai acontecer." Sarada continua: "Antes de ser um ninja, ele é meu filho.
Além disso, ele é adulto e deve agir conforme suas vontades. Isso que vocês estão pedindo é um absurdo. Quem me garante que vocês não vão usá-lo para benefícios próprios? Darui responde: essa é a regra. Aceitaremos ficar sem os Jinchuriki, mas Soruto não pode agir por si mesmo. Ele deve agir em nome de todos. Sarada responde: você é algum tipo de maluco? O Soruto já fez isso sem precisar de nenhuma dessas regras. E você, Kazekage Gaara? Tomando o lugar do seu filho? Que vergonha, né? Em pensar que eu já admirei você. Gaara responde: Hokage, entenda. Isso é apenas uma forma de limitar a influência que o rapaz tem sobre as pessoas de outras vilas. Ter o Soruto como alguém neutro é a melhor forma de nenhuma pessoa, seja da vila que for, precisar mudar suas crenças e seus hábitos. Sarada, furiosa, responde: já chega! Sarada se levanta e ativa seu poderoso Mangekyo Sharingan. E como consequência, o exoesqueleto primordial dos Uchihas, o Susanoo, aparece. Sarada, furiosa, pergunta: vocês, como ousam tirar o meu filho de mim? Darui responde: então é guerra, é isso? Eu já enfrentei o Susanoo de seu pai antes. Isso não é um problema pra mim, e muito menos pro Gaara e sua defesa absoluta, que é mais rápida que o Amaterasu. Gaara diz: calma, calma, não precisamos disso. Sarada Uchiha estava possessa, o sangue vingativo Uchiha estava fervendo em suas veias e um ataque era iminente. Gaara e Darui entram em posição de combate. Uma luta mortal estava prestes a começar. Kage contra Kage. Até que Soruto aparece por trás de Gaara e Darui e os surpreende usando o Hiraishi no Jutsu. Soruto diz: é melhor vocês não tentarem fazer nada contra minha mãe, senão não serei responsável pelo conflito. E bem, meu querido shonen, Soruto segurava suas kunais especiais na mira do pescoço de Gaara e Darui, enquanto Darui continuava a mencionar que a nona Hokage Sarada Uchiha não seria um problema de se enfrentar, já que eles já haviam enfrentado o Susanoo e o Amaterasu de Sasuke antes. Já conheciam a capacidade ocular dos Uchihas além do seu genjutsu. Então Sarada não seria o problema para Darui e para Gaara, mas Soruto sim. Darui diz: Soruto, você sabe que se fizer isso, o mundo irá eclodir. Não existe saída se não aceitar os nossos termos. Já facilitamos demais para vocês em tirar os Jinchuriki da negociação. Mas como pode ver por si mesmo, você não pode ser uma força que defenda Konoha de uma forma privilegiada. Darui continua: sua influência é muito grande entre todos os países. Nossa economia e até mesmo os nossos credos estão sendo pautados por influência de Konoha e do País do Fogo. Afinal de contas, eles têm você como força máxima. Darui pergunta: nem mesmo na época do sétimo Hokage Naruto as coisas chegaram a esse ponto. Você entende como é ter toda a sua cultura alterada por imposição de terceiros? Soruto responde: sim, eu entendo. Mas não é dessa forma que vamos resolver as coisas. Não é fazendo o encontro escondido dos outros Kages ou tomando o lugar dos Kages atuais que vamos resolver nossos conflitos. Gaara pergunta: então o que você sugere? Que fechemos nossos países para as culturas exteriores? Que paremos de usar a tecnologia de outros países? Que controlemos a televisão, o rádio e qualquer outra mídia de informação que venha do exterior para proteger o nosso povo? Soruto responde: claro que não, isso seria censura. O povo já sofreu demais com os conflitos passados e os ataques dos Otsutsuki. Deixá-los sem informações e conhecimento externo não ajudaria em nada. Sem falar que muitos iriam se rebelar. Eles precisam saber que podem confiar em nós, o Shinobi. Gaara responde: você é bem inteligente, Soruto. Eu vejo isso, eu vi como você foi incrível no exame Chunin. Você tem algo que poucos ninjas no mundo têm, um dom da visão do futuro. Mas isso pode acabar te traindo. Gaara diz: eu já fui como você, já fui um dos melhores, um dos prodígios. Eu fui aclamado por ter terminado o exame Chunin mais rápido do que todo mundo. Que quebrei o recorde anterior, que era de Minato Namikaze, o mesmo ninja que aperfeiçoou o Hiraishin, esse jutsu que você acabou de usar. Gaara continua: Minato era um gênio, tinha uma visão do futuro também. Você deve saber, não deve? Ele tem as maiores notas da prova escrita do exame Chunin até hoje. Mas no teste de sobrevivência eu o superei, e depois você me superou. Gaara continuou: pessoas assim como eu, você, Itachi e Minato não nascem todos os dias. Nós temos que tomar cuidado com nossas escolhas. Eu trilhei um caminho completamente errado e graças ao seu pai eu me reencontrei. Itachi, que era um gênio aos 4 anos, escolheu outro caminho. Minato se tornou Hokage e perdeu sua vida rapidamente. Soruto pergunta: o que você quer dizer com tudo isso? Gaara continua: o que eu quero dizer é que, mesmo tendo uma boa visão do futuro, ainda assim são nossas escolhas que vão decidir se o nosso verdadeiro potencial será usado para o que é certo a ser feito. Soruto ficou pensativo ao mesmo tempo que ele tira as kunais do pescoço de Gaara e Darui. O discurso de Gaara o atingiu em cheio. Em sua mente, Soruto ainda acreditava que não deveria aceitar as ordens de Gaara e Darui. Afinal de contas, ele já defendia o mundo inteiro. Porém, ele entendia o ponto de ambos e talvez ele não estivesse vendo algo que poderia estar bem na sua frente. Faltava alguma coisa para Soruto entender qual de fato era o seu propósito no mundo. Apenas lutar? Ser um expoente de como um ninja grandioso deve ser?
Porém, enquanto Soruto estava envolto em seus pensamentos, sua mãe o trouxe de volta à tona com suas palavras ácidas e comportamento rígido. Sarada diz: "Não acredito neles. Eu sei bem o que eles estão tentando fazer. Estão tentando usar o seu emocional para fisgá-lo. Esses velhos são assim. Não vou permitir que usem o meu filho como um fantoche." Sarada continua: "E vocês acham que conhecem todos os meus poderes? Vocês não sabem nada sobre os Uchiha. Pois bem, vou mostrá-los o poder do meu Dojutsu." Sarada mais uma vez ativa seu Mangekyo Sharingan e olha penetrantemente para Gaara e Darui. Soruto tenta impedi-la de ativar o seu Genjutsu especial. Então, mais uma vez ele usa o Hirashin para sair do campo de visão de sua mãe, ao mesmo tempo que ele joga uma kunai próximo a ela para tentar evitá-la. Soruto foi muito rápido, mas o Genjutsu de Sarada foi mais rápido ainda. Genjutsu Tokinokami. Soruto não foi pego por ter usado o Hirashin, mas também não conseguiu evitar que Darui e Gaara fossem presos no Genjutsu de sua mãe, que tem a capacidade de parar o tempo na vida real em um campo de visão limitado. Com esse Genjutsu, a Sarada pode parar o tempo dentro de um raio de 10 metros. Soruto se manteve fora desse alcance e ficou incrédulo ao ver como Gaara e Darui estavam literalmente parados, enquanto sua mãe conseguia se mover dentro daquele círculo de chakra feito pelo poder do Mangekyo Sharingan de Sarada. Soruto diz: "Mamãe, pare por favor!" Sarada não podia ouvir nem ver nada que vinha de fora do alcance de seu Genjutsu. Sua fúria estava sendo exposta pelo seu olhar penetrante. Sarada realmente estava com a intenção de tirar a vida de Gaara e Darui. E quando ela chegou perto o suficiente de ambos, uma kunai passou voando e fez um corte no braço de Sarada, que tirou a sua concentração e desativou o Genjutsu. Foi Soruto quem fez isso pelo lado de fora. Com isso, Darui e Gaara ficaram em estado de alerta, com Gaara usando sua areia para cobrir o Soruto enquanto Darui usa um jutsu de relâmpago para atacar a Sarada, que estava com uma tontura por causa do efeito colateral de seu poderoso Genjutsu. O ataque de Darui seria fatal em Sarada, mas Soruto, mais uma vez usando o Hirashin, conseguiu salvar sua mãe nos últimos instantes. "Vocês estão todos loucos!" disse Soruto. Darui diz: "Você mesmo viu! Ela quem nos atacou primeiro, você teve que nos salvar, Soruto!" Soruto responde: "Já chega disso! Eu vou pôr um fim nisso tudo!" Gaara diz: "Você vai realmente querer começar um conflito? O mundo não vai aguentar mais destruição. Você quer mesmo seguir por esse caminho?" Soruto responde: "Vocês atacaram a mim e a minha mãe. Na verdade, nada disso teria acontecido se vocês não tivessem ocultado aquela reunião. Vocês quiseram fazer as coisas escondidas. E agora querem que eu fique do lado de vocês? Não, preparem-se!" Sarada Uchiha já estava retomando o controle de seu corpo após os efeitos colaterais do seu Genjutsu a deixarem debilitada por alguns minutos. E assim que ela finalmente conseguiu se pôr de pé, ela percebe que o seu filho está em sua frente, encarando Gaara e Darui, que questionavam a legitimidade da fúria de Soruto sobre o que tinha ocorrido com sua mãe, sendo que foi ela quem os atacou primeiro. Soruto tremia cada osso e músculo de seu corpo. Seus dentes rangiam e sua fúria era tamanha que suas mãos apertavam a sua kunai especial. E a vontade era usar o Hiraishin para atacar Gaara e Darui. Soruto diz: Vocês vão pagar pelo que fizeram!" Gaara pergunta: "Soruto, entenda. Se você nos matar, uma nova guerra ninja vai se iniciar. E não é só isso, até mesmo a organização dos Jinchuri vai ser afetada. Amigos irão se enfrentar no campo de batalha. Sua tia Himawari, que é a líder desse grupo, terá que tirar a vida de seus comandados. É isso mesmo que você quer?" Darui diz: "A Hokage passou dos limites, Soruto." Soruto responde: "Vocês passaram do limite primeiro!" Sarada tinha percebido o erro que tinha cometido. Talvez fosse melhor agir de outra forma, tentar outros argumentos e negociações. Ou quem sabe avisar os outros Kages e líderes de outras nações sobre a traição de Gaara e Darui. Mas agora já era tarde. Soruto estava a ponto de cometer um crime e sua única alternativa de evitar algo pior era acalmar o seu filho e ir embora. Sarada diz: "Já chega, Soruto. Vamos embora. Não vamos aceitar nenhuma dessas petições feitas por esses dois traidores. Vamos apenas contar tudo o que aconteceu para os outros países aliados. E assim cancelar a nossa parceria social, econômica e estratégica com o país do vento e do relâmpago." Sarada continua: "A partir de agora, a Vila da Nuvem e a Vila da Areia não são mais aliados de Konoha. Mas primeiro vamos ver o que os outros líderes têm a dizer. Mandarei os documentos assim que estiverem prontos e farei uma chamada de vídeo. Não quero mais ter que vê-los cara a cara, seus traidores." Darui diz: "Calma lá, Hokage. Você acha mesmo que vai nos colocar sanções econômicas e tudo vai ficar por isso mesmo?" Gaara pergunta: "Hokage, você sabe que isso vai deixar as nossas economias em frangalhos. Se isso acontecer, nós teremos que..." Sarada interrompe Gaara e diz: "A nuvem e a areia sobreviveram antes sem nossa aliança, não é mesmo? E fiquem tranquilos, eu não irei forçar os outros países a seguirem minhas medidas. Venha, vamos pra casa, Soruto."
Soruto ainda tremia. Por mais que o garoto fosse muito inteligente, todo esse assunto político já estava irritando muito. Na verdade, Soruto nunca gostou dessas coisas. E toda a sua vida até aquele momento, ele só queria ser forte para proteger os outros. Mas não importa quais fossem os inimigos. Os Otsutsuki, os outros países ou até mesmo seus familiares. Soruto diz: ir pra casa, mamãe? Depois de tudo que aconteceu? Não, definitivamente não. Ou resolvemos isso agora, ou então eu não me envolverei em mais nenhum conflito. Eu vou buscar o clã Otsutsuki e deixarei a terra nas mãos de vocês. Soruto continua: na verdade, eu já deveria ter feito isso. Eles temem meus poderes. Você os ataca, eles atacam você. E eu? O que devo fazer? Quem devo defender? Minha missão é defender as pessoas. Vocês são líderes e políticos que deveriam fazer o mesmo. Soruto diz: vamos resolver isso agora, mesmo que a guerra seja o resultado. Pela primeira vez, Sarada sentiu medo de seu filho. Nem mesmo quando a alma de Momoshiki estava dentro de Soruto, ela sentiu tanta raiva e ódio no garoto. Ela temia que suas ações poderiam ter despertado um lado sombrio que o garoto pudesse ter mantido adormecido por todo esse tempo. Soruto era um Uchiha também. O sentimento dos Uchihas era tão forte que às vezes eles perdiam a razão. Assim como a Sarada tinha perdido a razão ao atacar Gaara e Darui, mesmo estando certa sobre a traição de seus aliados. Sarada diz: filho, talvez a melhor coisa seja... Soruto diz: eu resolvo isso. Não sou o protetor da terra? Soruto olha diretamente para sua mãe com um olhar furioso. Soruto já não parecia ser o mesmo filho que Sarada viu crescer. Gaara diz: Soruto, presta atenção, garoto. Você não viveu a época das guerras ninjas. Você não viu os desastres que aconteceram. A quantidade de vidas perdidas. Até mesmo os mortos foram profanados para lutar contra e a favor da Aliança Shinobi. Soruto diz: sim, eu sei, o Edo Tensei. Pra falar a verdade, eu nem acho esse jutsu tão ruim assim. Vocês venceram com a ajuda dos antigos Kages, não é mesmo? Soruto continua: e nos dias de hoje nem precisamos usar vidas para criar um exército Edo Tensei. Podemos usar seres humanos artificiais como os do Orochimaru ou as antigas criações de Amado. Darui pergunta: o que você quer dizer com isso? Está dando carta branca para usar o Edo Tensei numa possível guerra? Soruto responde: claro, vamos deixar os Jinchuriki fora disso. E sobre uma possível guerra ninja, bem, eu não diria possível. Então preparem-se. Soruto diz: mamãe, Konoha não precisa de seus aliados. Deixe-os fora disso. Está na hora de pacificar o mundo mais uma vez. Soruto continua: é incrível como seres humanos sempre buscam conflitos sem se preocupar com as consequências deles. Pois bem, eu sou a consequência. Se usarem jovens e crianças, eu não os perdoarei. Isso é um conflito de adultos. Use o Edo Tensei se assim preferir. Sarada diz: Soruto, espera! Soruto abre um portal e envia sua mãe direto para Konoha. Soruto diz: pronto, agora é só vocês e eu. Mas relaxem, eu não farei nada contra vocês. Não agora, vocês têm 3 dias. Soruto desaparece como um relâmpago e deixa Gaara e Darui completamente preocupados. Por culpa deles, a 5ª Grande Guerra Mundial Shinobi iria começar em apenas 3 dias. O mundo iria sentir o caos novamente. Depois de chegar em Konoha, Sarada enviou uma mensagem para os países aliados dizendo sobre o conflito que estava para começar. E também para eles se manterem neutros, que tudo iria acabar bem. Mas é claro que em poucas horas essa notícia já tinha se espalhado pela sociedade ao redor do mundo. O medo de uma 5ª Grande Batalha Ninja era tudo que Naruto sempre quis evitar. E justamente no primeiro governo de um Uchiha que um conflito dessa magnitude acabou acontecendo. Isso começou a levantar novamente aquele preconceito e uma certa resistência dos mais velhos que ouviram as histórias do passado em relação aos Uchiha. O governo de Sarada estava em risco e a não ser que ela evitasse o caos, ela poderia perder o cargo de Hokage. Os Kages e os líderes de todo mundo chamaram seus respectivos Jinchuriki para seus países, pois tudo isso foi feito não só para evitar um conflito entre essa organização que era unida e estava fazendo bem para o mundo, mas também para proteger suas respectivas nações se um ataque ocorresse. Assim, o primeiro dia passou e amanheceu em completo caos. A notícia sobre esse conflito já corria até nos lugares mais suburbanos de todos os países, e em todos os lugares do mundo já haviam protestos. Alguns contra Darui e Gaara, os chamando de traidores da Aliança Shinobi, outros chamando a Hokage de impulsiva e causadora de caos. Cartazes com os dizeres "não queremos mais um Uchiha como líder", ou então "novamente um Uchiha traz a desgraça ao mundo", eram vistos por toda a parte de Konoha. Muitos começavam a chamar a Sarada de a nova fantasma dos Uchiha, fazendo uma correlação dela com o antigo líder do clã Madara Uchiha, o qual foi responsável por muitas desgraças e até mesmo no quase fim do mundo no último conflito Shinobi. Mansão da Hokage. Sarada diz: eu não os culpo, Mirai. Mirai diz: minha senhora, temos que nos comunicar com o povo. A senhora precisa falar com eles. Sarada responde: sim, mas se eu aparecer lá fora, do jeito que as coisas estão, é bem capaz de um alvoroço acontecer e muitas pessoas se machucarem. Eu já causei muitos problemas. Boruto pergunta:
Mas ficar se escondendo aqui não vai adiantar nada. Você não acha melhor ao menos enviar um porta-voz para tentar acalmá-los? Sarada responde. É uma boa ideia, mas não. Eu mesma vou falar com eles. Sarada pergunta. Mas primeiro me responda. E o sétimo Hokage, o que ele disse? E meu pai? Boruto responde. Eu falei com o tio Sasuke e ele foi atrás do Kawaki. Ele disse que seria melhor falar com ele primeiro. E eu acho que sei o porquê. Já o meu pai, bem, ele acha que deveria vir aqui pra te ajudar. Mas eu pedi pra ele não se intrometer. Boruto continua. Ele disse que confia em você e que sabe que você achará a resposta para esse problema. Sarada pergunta. Será mesmo? Será que eu sou mesmo capaz? Eu estraguei tudo, não é mesmo? Boruto responde. Minha querida Sarada, não existe felicidade em ser Hokage. Eu mesmo não sei o que teria feito diante de tamanha traição. O que importa agora é agir. Sarada diz. Obrigada, querido. Sarada pergunta. Mas e o Soruto? Boruto responde. Eu já rastreei o destino dele. Assim que o tio Sasuke e o Kawaki aparecer, nós vamos até o Soruto. Sarada diz. Certo. Mirai, vamos até o povo. Enquanto a Hokage Sarada Uchiha e Mirai Sarutobi vão até o povo de Konoha para tentar acalmá-los, Boruto se encontra com seu mestre Sasuke e seu amigo e irmão Kawaki, já que não o via há muitos anos. Eles estavam numa floresta próxima a Konoha. Os três estavam prontos para ir até Soruto, que, segundo as palavras de Sasuke, Soruto estava meditando no Vale do Fim. Boruto diz, então ele realmente está no Vale do Fim, um lugar bem poético para se meditar. Sasuke diz, eu não tenho mais idade para lutar, Boruto. Sabe que esses conflitos são para você, Kawaki, Mitsuki, Sarada e a nova geração que devem resolver. Nem mesmo Naruto tem poderes suficientes para entrar numa quinta grande batalha ninja. Kawaki diz, o Sr. Sasuke tem razão. Kawaki continua. Mas qual é o plano que o senhor teve? O que eu posso fazer de tão especial ao ponto de precisar de mim para essa missão? Sasuke responde. Assim como eu, você, Kawaki e agora o Soruto, passamos por muitos momentos difíceis. Sasuke continua. Não sei se tem algo a ver com o sangue Uchiha, mas o Soruto não pode se tornar um inimigo. Ele não pode se tornar uma pessoa ruim. Eu tive o Naruto para me parar, você teve o Boruto. Mas quem o Soruto tem? Sasuke diz. Veja, Kawaki, o seu filho Kawari, a Mitsucho, que é filha do Mitsuki e todos os ninjas dessa geração, não são como na minha geração e nem na geração de vocês. Soruto é diferente de todos eles. Não é só em poder, mas em responsabilidade. Ele já teve que ser tratado de uma outra forma desde muito jovem ao receber o Jubi e ter que ser a pessoa a derrotar o deus Otsutsuki. Boruto pergunta. Então o que o senhor quer fazer é convencer o Soruto, certo? Sasuke responde. Sim, se a minha história e a história do Kawaki não conseguir afetá-lo, bem, talvez apenas um amigo possa fazer isso. A questão é que o Soruto não tem esse amigo. Kawaki diz. Entendo. Parando pra pensar, as gerações atuais estão cada vez mais individualistas. Na verdade, isso já estava acontecendo na minha geração e de Boruto. É incrível como tivemos bem menos amigos que o senhor e o Naruto. Sasuke responde. Exatamente. Boruto diz. Então o que aconteceu com o Soruto pode ter sido erro meu. Droga, eu deixei meu filho completamente sozinho enquanto o enchia de responsabilidades sem saber o que de fato ele queria fazer. Se ele queria estar com seus amigos ou família, ele deve ter se sentido tão só nesse momento. Kawaki diz. Ao ver esse conflito entre vilas, o fez perder a fé que um dia ele teria um mundo onde ele poderia viver como um humano comum, assim como eu. Sasuke diz, foi exatamente isso que aconteceu comigo também. Boruto diz, certo, vamos até ele. Pessoal, parece que Sasuke tem uma saída para tentar trazer o Soruto de volta das sombras. Porém, se isso vai dar certo, apenas o futuro irá nos dizer. O primeiro dia antes do conflito já se passou e o próximo dia se encaminha para o mesmo destino. Konoha, portão frontal da mansão do Hokage. O povo em Konoha estava enfurecido. O medo de que um conflito dessas proporções caísse sobre o mundo novamente deixavam todos inquietos. Os jornais e os portais de mídia divulgavam a todo momento a notícia que Konoha estava entrando em uma batalha contra Tsunagakure e Kirigakure. Quase todo o povo de Konoha estava em volta do portão da Hokage, e todos pediam para que a nona Hokage fosse retirada do cargo de Hokage ou então que ela mesma optasse por sair pacificamente para que esse conflito fosse cessado. Porém, o que o povo não entendia é que mudar o Hokage não faria diferença nenhuma. Era Soruto quem deveria mudar a sua opinião. Quando Sarada e Mirai chegaram ao portão dianteiro, eles avistaram a Jinchuriki da Kurama. Himawari Uzumaki estava lá, e alguns aldeões de Konoha estavam suplicando para que ela mesma se tornasse a 10ª Hokage, ou que ela tirasse Sarada Uchiha do posto à força usando o poder da Kurama. Por favor, nos salve, senhorita Himawari! Disse um velho senhor vendedor de pães. A senhorita deveria seguir o legado de seu pai e assumir como Hokage. Disse uma jovem mulher ao lado de seu marido com um filho no colo. Lute por nós, acabe com os inimigos! Gritava um grupo de jovens. Himawari diz.
Calma, pessoal, calma. Não haverá uma quinta grande batalha shinobi. Eu não vou ser Hokage e não vou lutar contra nossos aliados. Vocês precisam se acalmar e começar a raciocinar direito. Himawari continua. O que houve foi apenas um mal-entendido que já estamos resolvendo e... Sarada interrompe Himawari e diz... Sim, a líder da organização dos Jinchuriki está certa. Não haverá uma quinta batalha mundial, eu garanto isso pra vocês. Himawari diz... Eu nunca vi o povo de Konoha com tanto medo desde o ataque de Momoshiki na prova Chunin. Himawari continua... Eles estão com tanto medo que estão fazendo pedidos completamente sem sentidos. Mirai diz... O medo nos faz cometer erros. Sarada responde... Sim, e meu medo fez com que tudo isso acontecesse. Mas vai dar tudo certo. É bom revê-la novamente, Himawari. Sarada diz... Mirai, mande uma mensagem para Mitsuki, Inojin e para Chocho. Eu preciso que eles vão para os perímetros da vila. Mande eles invocarem alguns esquadrões de Chunin. Embora eu acredite que não haverá batalha, precisamos nos resguardar e vigiar as fronteiras. Mirai responde... Entendido. Enquanto Mirai Sarutobi enviava mensagens para vários shonins de Konoha, Sarada e Himawari continuavam conversando com o povo que aos poucos estavam indo embora. Alguns confiantes de que nada iria acontecer, outros ainda aflitos, mas seguros de que estavam protegidos pela Jinchuriki da Kurama. Já outros iam embora simplesmente por não aguentar ficar olhando para a pessoa que os colocou nessa situação. Mais uma noite chegou e felizmente só restavam poucos que ainda queriam protestar, mas suas vozes já não faziam tanto efeito como antes. Himawari se manteve todo momento à disposição, conversando com vários grupos e com pessoas individualmente. Querendo ou não, a filha de Naruto tinha um dom para tocar o coração das pessoas, muito parecido com o dom de unir as pessoas que o seu pai também tinha. Até que de madrugada não havia mais nenhuma pessoa ou grupo protestando. Claro, o cansaço pode ter vencido muitas pessoas, mas Himawari realmente conseguiu ajudar. Porém, enquanto as coisas melhoravam desse lado de Konoha, do outro lado, mais especificamente falando lá no Vale do Fim, as coisas pareciam não estar no bom caminho. Sasuke e Kawaki fizeram de tudo, contaram sobre seu passado e sobre suas vidas. Boruto interferiu no que pôde, mas Soruto estava relutante em mudar de ideia. Soruto diz: Eu entendo. Eu juro que entendo todos vocês. Mas eu tenho que fazer isso, é a minha missão. Eu sou o protetor da Terra, e se eu não conseguir mostrar que eu posso proteger todos de uma forma igual, até mesmo da minha mãe e da minha própria vila, quem então seria eu? Boruto diz: Mas o que você não entende é que um conflito desse nível pode acabar com o mundo como conhecemos. Sasuke pergunta: Soruto, você acha mesmo que vai parar por aí? Você ainda não conhece o caminho do ódio. Você acha mesmo que pode lidar com tudo isso sozinho? Kawaki diz: O caminho do ódio é difícil de ser evitado depois que entra nele, Soruto. Não faça isso. Soruto, irritado, diz: Já chega! Vocês acham que eu vou cometer o mesmo erro de vocês? Eu não sou uma criança, eu não sou um ingênuo como vocês pensam. Boruto diz: Ninguém tá dizendo isso e... A mão de Boruto começa a se formar. Seu karma que carregava os poderes de Momoshiki começou a se energizar e ressoar sozinho. Boruto pergunta: É você, Kawaki? É seu karma? Kawaki responde: Não, eu nem estou infundindo chakra nesse momento, o que houve? Boruto responde: Eu não sei, é como se outro karma estivesse próximo, mas ao mesmo tempo muito longe. Sasuke percebe que Soruto também está estranho. Ele sente no olhar do garoto que o mesmo está sentindo algo estranho no ar. Sasuke pergunta: Está sentindo algo, Soruto? Soruto responde: Não. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a querer nascer, em um outro lugar, em um lugar distante, alguém estava furioso com o que havia acontecido na Terra e estava pronto para agir. Planeta Otsutsuki. Vocês me escolheram como seu novo líder, disse um Otsutsuki misterioso sentado num trono diante de todo o clã no planeta Otsutsuki. Diferente de Shibai, de Ishiki e de Kaguya que queriam fruto só para si, eu irei trazer a verdadeira evolução do clã, mas sem precisar destruir outros planetas e galáxias. Exclamou Otsutsuki agora de pé diante de seu povo. Mas para que isso seja feito, eu primeiro tenho que prestar contas com a Terra. Vou retomar todo o poder que eles roubaram da gente e trazer a árvore divina para cá. Assim todos teremos o poder do fruto divino para nós, de forma igualitária, sem distinções. Todos seremos iguais. Bravejou Otsutsuki para seu povo. Kiyoshiki diz: Eu, Kiyoshiki, serei o Otsutsuki que trará a verdadeira ordem e evolução para o clã Otsutsuki. Vingarei a morte de meu irmão Momoshiki, o único que realmente tentou cumprir o plano de trazer o fruto divino. E assim poderemos viver em paz. Pessoal, enquanto os conflitos na Terra seguem seu caminho, um novo problema surge em outra dimensão. Kiyoshiki, o irmão de Momoshiki, está vindo para a Terra. Vale do Fim. Sasuke pergunta: O que foi, Soruto? Você também está sentindo algo, não está? Soruto responde: Não, eu não estou sentindo nada. O karma do papai deve estar ressoando com meu poder Otsutsuki. Boruto diz: Mas isso nunca aconteceu antes? E se fosse algo assim, o Kawaki também deveria estar sentindo seu karma ressoar. Kawaki diz:
Isso é realmente estranho. Nossos karmas sempre ressoam juntos quando usamos nosso chakra. E agora apenas vocês dois estão sentindo alguma coisa? Soruto com raiva diz: eu já disse que eu não tô sentindo nada. Soruto continua: eu vou ter que ir fazer uma missão, nos vemos depois. Sasuke pergunta: espere, Soruto. Eu estive pensando. Realmente, talvez não seja nada demais. Porém, me deixe analisar o seu chakra com o meu Mangekyo Sharingan. Talvez nós possamos entender se tem algo com seu chakra. Soruto diz: ok, mas seja rápido. Sasuke ativou seu Mangekyo Sharingan e se aproximou de Soruto. Porém, de uma forma repentina, Sasuke olhou diretamente nos olhos de Soruto e aplicou um de seus genjutsus mais poderosos. Dessa forma, além de entrar na mente de Soruto, Sasuke conseguiu ver que o garoto estava mentindo. Mas tudo foi tão rápido que acabou em segundos. Sasuke já não estava mais em seu auge de poder. Seu chakra se esgotava rapidamente. E a pressão do poder do chakra de Soruto, combinado com o poder de ser um Jinchuriki perfeito do Jubi após Momoshiki fazer a fusão dentro de seu corpo, deu ao Soruto tanto poder que o mesmo nem sequer soou para tirar Sasuke de dentro de sua mente. Mas Sasuke tinha conseguido o que desejava. Soruto diz: então era isso que você queria? Soruto pergunta: o que você pensava? Achou que poderia me derrotar apenas com esse Mangekyo Sharingan? Nem mesmo o olho que o amado junto do Orochimaru construíram pra você teria o poder para me derrotar. Agora você sabe da verdade, mas isso muda alguma coisa pra você? Sasuke ofegante responde: Você tá com medo, confuso. Boruto e Kawaki conseguiram apenas observar o que estava ocorrendo. Por mais velho que Sasuke estivesse, era incrível vê-lo agir daquela forma. Sasuke sempre foi uma pessoa muito astuta. Ele conseguiu tirar a verdade de Soruto e conseguiu enxergar melhor suas emoções. Sasuke diz: você está preocupado com suas próprias ações. Você teme seu próprio poder. Soruto diz: sim, eu estou com medo. Eu tenho medo o tempo todo, mas tenho que agir como o protetor desse mundo. Já não dá mais pra confiar em vocês. Soruto continua: algo poderoso está vindo pra cá. Claro, Kawaki e meu pai poderiam dar conta desse inimigo. Ele claramente não está no nível deles. Mas não quero ter problemas no meu destino. Então eu vou acabar com quem quer que seja que esteja vindo pra cá. E depois vou dar início com meu plano. Enquanto conversavam, Kyoshiki já tinha alcançado uma dimensão já conhecida por Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. A dimensão que Kaguya havia sido selada há muitos anos atrás. Dimensão principal de Kaguya Otsutsuki. Kyoshiki estava na dimensão principal da Kaguya com algum objeto maléfico. Kyoshiki diz: então foi aqui que você, a deusa coelho, foi deixada. Seus poderes estão muito enfraquecidos ao ponto de não conseguir sair desse selamento poderoso que seu próprio filho criou. Kyoshiki continua: você e sua vontade estão seladas aí dentro desse Shibaku Tensei Zetsu negro. Isso é como karma, mas com vida própria. Você foi inteligente, Kaguya, mas nem tanto. Você quase chegou ao nível de Shibai. Quase. Kyoshiki diz: vou usar seus poderes para alimentar umas coisinhas que eu trouxe. Você será minha oferenda. Kyoshiki estende seu braço e dele surge um Jubi juvenil. Kyoshiki diz: certo, semente. Está na hora do café da manhã. O prato do dia é uma deusa enrolada na farinha. Ou melhor dizendo, enrolada em pedras. Kyoshiki continua: mas antes eu tenho que enfraquecer esse selo para facilitar seu café da manhã, Jubi. Com um pergaminho especial, Kyoshiki lança um Shinjutsu no Shibaku Tensei que selava Kaguya. E por conta disso, uma quantidade enorme de chakra começou a vazar. Kyoshiki diz: impressionante. Mesmo sendo apenas um fragmento do seu antigo eu, a nossa querida Kaguya ainda é muito poderosa. Certo, Jubi, hora do café. O Jubi começou a abrir a sua boca e logo engoliu o Shibaku Tensei de onde estava Kaguya. De repente, seu corpo começou a mudar e raízes começaram a entrar no chão. Assim, uma árvore divina tão grande quanto a terra cresceu. E no topo havia um fruto divino. Kyoshiki o devorou e ainda absorveu o resto da árvore divina. Seu corpo começou a se alterar e evoluir. O Super Kyoshiki estava pronto para agir. Kyoshiki diz: obrigado, Kaguya. Com o seu poder eu vou conseguir roubar o poder do meu irmão que está naqueles dois terrestres. Mas primeiro eu tenho que atacar o pai. O filho ainda é muito poderoso para eu ter que enfrentá-lo diretamente. Kyoshiki abre um portal e desaparece daquela dimensão. Vale do Fim. Boruto diz: não, você vai ficar aqui. Chega de agir como uma criança. Se for para agir dessa forma, eu terei que castigá-lo. Soruto responde: qual é, papai? Eu já sou adulto e você sabe que não pode me deter. E também... Novamente, Boruto e Soruto sentem seus corpos reagirem a uma energia conhecida. Era como se Momoshiki estivesse perto deles. De repente, Boruto desaparece. Soruto diz: papai! O local ficou em silêncio por vários minutos, até que uma voz interrompeu. Era Kyoshiki. Kyoshiki diz: incrível. Vocês podem me sentir, mas não podem me ver? Como eu pude ser tão desastrado, eu esqueci de falar. Esse é meu poder especial, Limbo. Kyoshiki pergunta: ouvi dizer que um humano tinha um poder semelhante ao meu. Como era mesmo o nome dele? Mahada, Maladara,
Madara Uchiha. Como mágica, Boruto aparece, porém completamente derrotado e cai no chão desacordado. Soruto diz: Papai! Kawaki diz: Boruto, você está bem? Sasuke diz: Droga, se eu tivesse meu Rinnegan eu poderia vê-lo. Ou se Naruto ainda tivesse o Senjutsu dos 6 caminhos, poderíamos rastreá-lo. Ao menos que... Sasuke diz: Soruto, ative seus dojutsus! Use jogando seu olho esquerdo e o Sharingan junto do Senjutsu. Você lembra, igual você fez na prova Chunin há muitos anos atrás. Soruto responde: Sim, eu me lembro. Soruto ativa todos os seus poderes simultaneamente. E dessa vez ele conseguia ver Kyoshiki. Era apenas uma aura voando no ar, mas ele conseguia vê-lo de alguma forma. Soruto diz: Por que você atacou meu pai? Por que não me atacou primeiro? Kyoshiki diz: Impressionante, você é realmente poderoso. É exatamente por isso que eu não o ataquei primeiro. Um erro meu e seria o meu fim. Mas agora que peguei os poderes de seu pai, estamos mais igualados em questão de poder. Isso mesmo, eu roubei o karma de seu pai. Ele jamais terá o poder do meu irmão novamente. E o próximo será você, Soruto Uzumaki Uchiha, o matador de deuses. De longe, Sasuke observava Kyoshiki e Soruto se encarando. Sasuke tinha certeza que Kyoshiki era mais fraco que Shibai, e que o Soruto tinha os poderes necessários para vencê-lo. Mas ainda assim, algo no subconsciente de Sasuke o deixava em alerta. Sasuke sabe que os Otsutsuki são traiçoeiros, e mesmo os mais fracos entre eles, têm habilidades incríveis que não podem ser subestimadas, e além disso, Sasuke entendia que o karma que foi roubado de Boruto seria usado como uma ferramenta perfeita para virar o jogo nessa luta. O que Sasuke não sabia era como Kyoshiki iria usar essa ferramenta para tirar vantagens de Soruto. Sasuke diz: Ei Soruto, preste atenção nessa luta. Você pode vencê-lo facilmente sem precisar de mim ou do Kawaki. Eu vou levar seu pai para o hospital de Konoha. Sasuke continua: Mas fique focado. Pelo que percebi, esse Otsutsuki é bem linguarudo. Não deixe ele tirar o seu foco por nada. Soruto responde: Eu sei disso. Sasuke diz: Kawaki, dê apoio ao Soruto. Ele pode precisar, se é que me entende. Kawaki responde: Sim, senhor Sasuke. Soruto diz: Eu já disse que não sou mais uma criança. Kyoshiki diz: Que patético. Pede para que o Uchiha troque suas fraldas também, garoto? Que tal? Soruto responde: Pra quem já está praticamente derrotado, até que você fala demais, Otsutsuki. Soruto usa uma kunai especial e ativa o Hiraishin para se aproximar de Kyoshiki, que se defende no último instante. A velocidade e percepção de Kyoshiki eram muito boas, tão boas quanto as de Shibai, e isso era estranho para Soruto. Sasuke diz: Kawaki, agora! Kawaki abriu um portal usando seu karma para levar Sasuke e Boruto para Konoha. Enquanto isso, Soruto e Kyoshiki trocavam golpes numa velocidade impressionante. Kawaki em pensamento diz: É incrível como eles são rápidos. Se eu precisar me aproximar, terei que fazer isso com muito cuidado. Não tem jeito, eu terei que esperar uma abertura. Konoha. Sasuke deixa Boruto no hospital e corre para se encontrar com Sarada. Quando ele a encontra na mansão do Hokage, Sasuke diz tudo o que havia acontecido, e que pelo menos o conflito contra as outras nações não iria acontecer. Logo, Sasuke pediu para enviar falcões para todas as nações, incluindo as que traíram Konoha. Assim, talvez a confiança mútua entre todos os países poderia retornar. Finalmente, o cessar-fogo iria acontecer, e isso traria paz novamente. Porém, Sasuke diz que, embora Soruto seja claramente mais poderoso que o inimigo que chegou na Terra, ainda assim ele tinha algumas preocupações. Por isso que ele pediu que nas cartas fosse emitido um pedido de ajuda dos Jinchuriki de cada nação. E no caso de Konoha, bem, era para Himawari ir o mais rápido possível para o Vale do Fim, que era onde o embate estava acontecendo. A Sarada pensou em ajudar o seu filho, mas Sasuke alertou que ela era a Hokage e seu papel era primeiramente proteger Konoha. Sarada entendeu sua posição e então mandou Himawari partir para o Vale do Fim. Himawari ativou o modo Kurama e como um flash amarelo ela começou a cruzar o País do Fogo até o Vale do Fim, para chegar até Soruto e o Kawaki. Vale do Fim. O embate estava mais acirrado do que Soruto poderia imaginar, mas ele não conseguia entender como Kyoshiki estava conseguindo prever seus movimentos, sendo que nem mesmo Shibai havia conseguido. Estava tudo muito estranho. Soruto pergunta: Você é realmente muito habilidoso. Me diz, como você faz isso? Como consegue prever meus movimentos? Kyoshiki responde: Ora, seu moleque, você acha que eu diria meu trunfo e... Kyoshiki diz: Ei, espera um pouco. Esse poder que está vindo pra cá em tão alta velocidade, é similar ao do Jubi. Deve ser uma das criações do filho de Kaguya. As tais bestas com caudas, não é mesmo? Soruto em pensamento diz: Tia Himawari. Kyoshiki diz: As coisas estão ficando interessantes. Eu consigo sentir vários poderes, alguns mais distantes e outros mais próximos. Estão em várias direções, mas todos se movem pra cá. Eu não poderia pedir um presente maior. De repente, Kawaki surge atrás de Kyoshiki e tenta o perfurar com seu braço transformado em lâmina. Mas Kyoshiki consegue desviar por pouco. Porém, ele conseguiu desferir um pequeno corte no peito de Kyoshiki. Kawaki diz: Pare de ficar com devaneios enquanto luta contra a gente. Kawaki diz:
Esse corte, eu acertei. Soruto pergunta. Como assim? Como você o acertou? Kiyoshiki diz. Maldito! Kawaki responde. Eu acho que já entendi, Soruto. É o karma do Boruto. Kawaki continua. Você se lembra que apenas você e seu pai sentiram o poder desse cara? Soruto responde. Sim, eu lembro. Kawaki continua. Então, parece que vocês estão meio que ligados. Esse cara deve ter alguma relação com Momoshiki. Devem ser parentes próximos ou até irmãos. Irmãos gêmeos. Ambos compartilham de um chakra semelhante ou talvez igual. Por isso, só você e o Boruto tiveram uma ressonância com o poder desse cara. Kawaki diz. Boruto tinha o karma de Momoshiki e você teve a alma dele. Você e o Boruto são pai e filho, logo vocês também têm uma ligação que vai além do chakra em si. É por isso que ele não conseguiu desviar dos meus ataques, mas consegue desviar dos seus. Ele está usando as habilidades de Momoshiki que estava dentro de você e do Boruto para ler seus movimentos. E além disso, ele está fazendo uma ligação com o chakra de ambos. Assim ele consegue desviar, porque o chakra é idêntico. Ele consegue ler e analisar esse chakra antes mesmo dele sair de seu corpo em forma de jutsu ou algo do tipo. Kiyoshiki diz. Muito esperto, vocês humanos são mesmo incríveis. Soruto diz. Entendi. Momoshiki fez a transformação do Jubi dentro de mim quando enfrentamos Shibai e por isso ele desapareceu. Ele me usou como catalisador e ele como fonte de poder pro Jubi. Foi isso que ele disse na época, por isso esse cara consegue ler meus movimentos. Eu sou basicamente uma cópia do Momoshiki que absorveu o Jubi. Kiyoshiki responde. Exatamente, você é a metade do poder de meu irmão. Kiyoshiki continua. Mas, sem problemas, que tal vocês se encontrarem novamente? Soruto pergunta. Como assim? O que você está falando? De repente, Kiyoshiki ativa seu Hine Sharingan. Hine Tensei no Jutsu. Diz Kiyoshiki juntando as mãos. Soruto sentiu seu corpo enfraquecer. Era como se o Hine Tensei de Kiyoshiki estivesse absorvendo grande parte dos poderes que ele tinha. Kiyoshiki diz. Seja bem-vindo de volta à vida, meu querido irmão. Momoshiki Otsutsuki. Soruto, agonizando de dor, diz. O que é isso? O que está acontecendo com meu corpo? Kawaki responde. O maldito está trazendo Momoshiki de volta usando o karma que roubou de Boruto. E como a alma de Momoshiki já foi usada para ceder os poderes ao Boruto em conjunto com o Jubi, isso quer dizer que... Droga! Soruto, temos que acabar com ele agora. Você consegue lutar? Soruto diz. Eu não consigo me mexer. Num ato de desespero, Kawaki ativa o seu karma em seu potencial máximo junto de seu doujutsu de Ishiki e parte para cima de Kiyoshiki, antes que o mesmo termine a ressurreição de Momoshiki. Mas já era tarde demais. Momoshiki aparece e com apenas um golpe ele consegue deixar o Kawaki desacordado. Momoshiki diz. Há quanto tempo Soruto Uzumaki Uchiha? Pessoal, que episódio foi esse, hein? Que reviravolta épica, Momoshiki retornou. Mas quando ele se foi, ele era amigo de Soruto, então o que será que vai acontecer? Momoshiki será um aliado ou um inimigo? E os Jinchuriki, será que eles vão conseguir ajudar o Soruto? Bem, é isso que veremos no próximo episódio, então comentem o que vocês acharam desse episódio da nossa saga épica aqui do canal. Bem, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que nós comentamos aqui hoje. E claro, se for possível, deixe o seu like que é muito importante, e se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado, falou e fui!